Seja muito bem-vindo, esse é o canal Sua Monitoria e hoje nós vamos tratar sobre o sistema complemento, tá bom? Nós já conversamos um pouco sobre a introdução, sobre os conceitos iniciais e agora a gente vai começar a falar um pouquinho sobre esse sistema, que é um sistema ponte entre a imunidade inata e adaptativa, mas que também é um mecanismo presente na imunidade inata. Então, lá quando a gente estudou a imunidade inata, nós falamos do sistema complemento. E hoje nós vamos aprofundar o estudo desse conteúdo, tá? E o que é o sistema complemento? O sistema complemento é um conjunto de proteínas circulantes. Sendo mais exato, é um conjunto de mais de 30 proteínas circulantes no plasma sanguíneo, né, que vão ser expressas na superfície de algumas células e vão trabalhar de forma coordenada na defesa do hospedeiro. O nome complemento, ele já nos dá uma pista sobre a função desse sistema. Então, ele vem exatamente para complementar e potencializar a resposta imune. Mas não se limita a isso, porque ele não é só um auxiliar, mas ele tem sim uma função autônoma, uma função própria. Então, ele vai ser capaz de reconhecer e destruir micro-organismos, mesmo antes de anticorpos específicos serem produzidos. Então, nós vamos ver duas grandes funções desse sistema, como opsonização e construção do MAC, que é o complexo de ataque à membrana. Opsonização, quem já assistiu às últimas aulas já sabe o que significa isso, que é marcar aquele determinado micro-organismo para que ele seja fagocitado. Então, a gente já falou bastante de opsonização na primeira aula. E o MAC é exatamente um poro transmembrana, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente, eu vou conseguir mostrar ele perfeitamente, que vai fazer com que essa membrana se fragilize, a entrada de água nessa célula e essa célula faça lise, né? Ela seja quebrada, ela seja morta. Então, a gente entende duas funções principais desse sistema complemento, que é opsonizar e também garantir a morte do micro-organismo, tá? Outra coisa importante de se lembrar é que a essência do sistema complemento está voltada para uma cascata de clivagem proteolítica. O que é isso? Quando eu falo de proteolítica, de proteólise, eu estou falando que vão acontecer dentro desse sistema várias clivagens de proteína. Então, eu tenho que me lembrar que essas proteínas, para serem ativadas, elas precisam ser clivadas, quebradas. É isso que eu chamo de cascata de clivagem. Então, cada proteína ativada, ela cliva a próxima, para que essa também seja ativada. E isso vai gerar uma amplificação exponencial a partir de um estímulo inicial pequeno. Então, a gente tem uma cascata de clivagem no intuito de produzir um único produto. Assim, um produto final que é comum de todas as vias. Quem já assistiu a aula sabe que o sistema complemento é composto de 3 vias de ativação, né? A gente tem a via clássica, a via da lectina e a via alternativa. Cada uma dessas vias vai ter a sua especificidade, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas o que é importante saber, o que é importante colocar aqui na cabeça, é que todas elas vão convergir para um produto final único, que é um produto final que é único de todas as vias. Então, assim, vai ser a ativação do C3, principalmente o C3b, né, que vai ter um papel importantíssimo aí na opsonização, através da C3 convertase, e também a produção de C5 convertase, que vai ativar o C5 e vai fazer a via final, que não é uma via de ativação, mas é uma via de lise celular, que é onde a gente vai ter a construção desse MAC que já foi falado. Mas calma, eu vou apresentar cada uma das vias, uma por uma, mas o que eu preciso que você saiba nesse primeiro momento? Que esse sistema, que é lotado de proteínas, né, que é composto de proteínas, ele tem a função de amplificar
a minha resposta imune, de potencializar essa resposta, de forma que todas as vias presentes nesse sistema vão convergir para o mesmo produto final, que é a C3 convertase e a C5 convertase, e vão ativar dois tipos de resposta, a opsonização e a destruição celular através da lise celular e do MAC, tá? Então, vamos lá trabalhar cada uma delas, né? A gente vai começar falando da via clássica. Como o nome já diz, né, é uma via clássica desse sistema complemento. Uma coisa interessante é que a gente fala que essa via ela é a ponte entre o sistema imune inato e o sistema imune adaptativo. Por quê? Porque vai ter como gatilho, ou seja, tem necessidade de que haja um imunocomplexo. E a gente já viu esse conceito antes, hein? O que é um imunocomplexo? O imunocomplexo é a junção de anticorpo e antígeno. Então, a gente vê aqui na imagem esse imunocomplexo, né? Que a gente tem aqui um anticorpo ligado a um antígeno, tá? Isso que é imunocomplexo. Então, a presença de imunocomplexos circulantes vai ativar a minha via clássica. Além do imunocomplexo, eu também preciso da primeira molécula, na primeira proteína, que é a proteína ativadora, que no caso da via clássica vai ser a C1. Essa C1, esse complexo C1, ele tem um formato bem específico. Então, ele tem vou anotar aqui. Então, ele tem aqui um formato, ó, que é bem específico dele, tá? Então, ele vai ter uma composição. Então, eu tenho a composição C1Q, tá? Deixa eu só pegar aqui o lapisinho. Então, eu tenho nela uma parte que eu vou chamar de C1Q, tem uma outra parte que eu vou chamar de C1S, e eu tenho ainda uma última parte que eu chamo de C1R. Se você olhar aqui, a gente tem todas essas partes aqui presentes, né? Então, essa parte C1Q desse complexo C1 é a parte que vai ativar o complexo. Então, ela ativa o complexo C1R e C1S. Essa parte C1S é a responsável principalmente pela clivagem. Clivagem de quem? De duas outras proteínas, C4 e C2. Quando o C1S, já conectado lá com o imunocomplexo, é ativado e cliva C4, ele vai clivar em duas partes, C4A e C4B. C4A é responsável principalmente pela inflamação, enquanto CB é responsável pela opsonização. Lembrando que a opsonização é um produto final que eu preciso tirar aqui do meu sistema complemento, tá? A inflamação vai vai atuar, né, gerando mais resposta inflamatória, gerando mais resposta de sistema imuninato. Mas a opsonização é um produto final que eu quero aqui no meu sistema complemento, tá? Além de clivar C4, ela também vai clivar C2. Quando ela cliva C2, ela tem C2A e C2B. C2B aqui, ele é quem vai ser o responsável pela resposta inflamatória. Enquanto C2A é responsável pela opsonização, que é o quê? O meu produto final do sistema complemento. Não é isso que eu quero? Não é essa a função dela? Reconhecer os patógenos e marcá-los para que eles possam ser fagocitados. Então, se o meu produto final é a opsonização, eu vou pegar essas duas moléculas responsáveis pela opsonização, não é isso? Então, eu pego C4B, C2A e eu vou montar aqui o que eu chamo de C3 convertase, que é o resultado final de todas as vias, elas precisam formar esse C3 convertase. O que é o C3 convertase? É a tesoura. Olha bem a corzinha da tesoura, não é amarelo e roxo? Então, ela é a tesoura que vai clivar C3. E vai me dar C3A, que também vai atuar na resposta inflamatória, e C3B, que é um
um fator importantíssimo para a opsonização. Ele é muito importante aqui para minha atuação aqui no processo de opsonização. Vou só apagar aqui para não ficar muita informação. Então, eu tô aqui fazendo todo esse processo para ter um produto final, né? Então, eu gerei C3 convertase. Pronto, gerei C3 convertase. Essa C3 convertase clivou C3, formou C3A e C3B. Esse C3B, quando adicionado a essa C3 convertase, vai formar a C5 convertase. E a C5 convertase vai ser clivada através dessa molécula C5 ou a C5 convertase vai clivar C5 em C5A e C5B, sendo C5B importantíssima para a construção do complexo MAC. Então, olha o que a gente vai ter. A gente vai ter uma cascata proteolítica. O que está acontecendo aqui? Estou clivando proteína, clivando proteína, para que eu tenha como resultado C3 convertase e C5 convertase. Então, olha aqui, C3 convertase tem sua atividade como mais importante clivar um grande número de moléculas de C3 para produzir moléculas de C3B, que vão revestir a superfície do patógeno, é o que eu chamo de opsonização. E, ao mesmo tempo, o outro produto é o C3A, que vai iniciar a resposta inflamatória. Eu tenho também produção de C5 convertase, que vai quebrar C5 em C5B, e esse C5B vai ativar o MAC, que é o complexo de ataque à membrana, que vai causar a lise e a morte celular. No fim, o que nós vamos ter de resultado para todo esse processo é que eu estou fazendo uma cascata proteolítica de quebra de proteínas, em que, no final, o que eu quero é o mesmo resultado. Então, eu vou andar um pouquinho aqui mais na frente para a gente poder ver uma imagem que vai nos mostrar isso. Aqui. Então, tanto a via clássica, quanto a via da lectina, quanto a via alternativa, essas duas a gente ainda vai estudar, a gente só viu a clássica aqui agora. Elas vão agir de forma que eu tenha como produto final C3 convertase. E esse C3 vai se juntar com outro C3B, formando C5 convertase para a via final. Então, a gente tem que todas as vias elas têm um produto em comum. Eu vou repetir isso sempre, porque isso é importante para que você possa, muito além de saber essa sopa de letrinhas, que você saiba a função do sistema imune, do sistema complemento, quais são os gatilhos de cada via e qual é o produto de cada via. Isso que é o mais importante. Saber o que cada via vai deixar de produto, de resultado final dessa cascata proteolítica, tá? Então, vamos lá. Então, aqui a gente vê algumas partes, né, dessas proteínas que vão ter uma função mais avançada. A gente tem que no complexo C1, a gente tem C1Q, C1R e C1S. C1Q vai ser a que vai ativar todo o complexo e vai ativar C1S. C1S sendo essa responsável por clivar C4 e C2. Quando ela cliva C4, eu tenho novos produtos. C4B sendo voltado aqui para a opsonização, enquanto C4A para a inflamação, um mediador inflamatório. Vai quebrar também C2B e C2A, sendo C2B voltado para a clivagem de outras proteínas, enquanto C2A é um precursor vasoativo e vai estar atuando aí também na opsonização. Esses juntos vão formar C4B e C2A, vão formar o C3 convertase, que vai quebrar C3. E esse C3B é importantíssimo para a opsonização. Qual é a função do sistema complemento? Opsonizar e lisar, né? Quebrar, fazer com que haja morte do micro-organismo através do MAC. E
aí a gente vai para a via da lectina, tá? A via da lectina, diferente da via clássica, ela vai ter outro tipo de gatilho, que é o que os gatilhos que a gente chama de pump. E todo mundo que já assistiu a primeira aula já tá sabendo o que é um pump. Padrão molecular associado a patógeno. É uma estrutura presente no patógeno que vai dizer que ele é estranho, que ele não pertence àquele organismo. E aí, a gente vai ver, se você olhar bem aqui, voltando, a gente vai ver que é muito parecido, não é? A única coisa que muda é o início da via. Mas se você olhar C4, C2, todo esse processo se repete lá, ó. Vou voltar aqui para vocês verem. Então, a gente vai ver que todo o processo está se repetindo. Ó o C4 aqui, ó o C2. Então, está se repetindo o processo. O que muda é o início. Então, a via da lectina vai ser iniciada por uma proteína chamada MBL, que é uma lectina ligadora manose. E o pump, né, o gatilho para essa, no lugar do imunocomplexo, aqui a gente não tem imunocomplexo, a gente vai ter resíduos de manose, que são açúcares, né, carboidratos presentes na superfície desses patógenos, que vai se ligar ao MBL. MBL é essa proteína, né, que é a lectina ligadora manose. Ela vai ter também pedaços, assim como C1 tem C1Q, C1R, C1S, aqui a gente vai ter MASP1 e MASP2, que vai fazer a ativação dessa junção da MBL com a manose. Dada essa junção, o fluxo segue o mesmo. C4 é clivado, C2 é clivado. Produto desses dois vai formar uma C3 convertase, que vai clivar C3 e vai se liberar C3b. Esse C3b vai se juntar a essa C3 convertase, formando C5 convertase, que também vai clivar C5 em C5a e C5b. Então, o que muda da via clássica para a via da lectina é exatamente o início. Então, a gente vai ver, é o gatilho, é o tipo de precursor que ela vai selecionar, né, para a via. Então, a gente vê que a maior diferença entre elas é essa. Então, já quando a gente fala aqui de via... eu tô voltando. Já quando a gente fala de via alternativa, a gente tem uma mudança nesse padrão, né? E é aí que todo mundo se assusta. Só lembrando que a maioria das universidades, assim, voltadas para a área da saúde, né? Se você está fazendo medicina e enfermagem, geralmente ele não vai te cobrar que você saiba toda essa cascata. Mas é interessante você conhecer a cascata para que você possa saber qual é o produto dessa cascata e por que esse produto é tão importante, tá? Então, é importante. O que eu preciso saber das vias? Eu preciso saber o gatilho, eu preciso saber qual é a proteína que é ligadora, se tem nessa via, né, uma proteína que seja, na verdade, ligadora não, uma proteína que seja ativadora. E eu preciso saber por que a importância desse produto final e qual é a função desse sistema. Opsonizar e marcar, compor o MAC, né? Quando a gente fala de via alternativa, é uma via amplificadora. O gatilho dessa via está relacionado à hidrólise de C3 no plasma, né? Então, a gente vê que a via alternativa, ela é a mais primitiva, né? Ela é a mais antiga em questão do ponto de vista evolutivo. E ela não vai requerer a presença de anticorpo, né? Assim como a via da lectina, ela não vai ter a necessidade de anticorpos. Ela se baseia na hidrólise espontânea de C3. E o que é essa hidrólise? Lá no plasma, a gente vai ter a presença de um C3, que vai ser quebrado. Quando eu falo de lise, é quebra, clivagem, né? Então, vai quebrar e vai formar o que eu chamo de C3' H2O. Essa hidrólise espontânea de C3, ela ocorre continuamente no plasma em baixo nível. E o produto desse processo, né, o produto final que a gente vai querer, é um C3b. Mas esse C3b
primeiramente vai ser instável. E aí a gente vai ter uma série de novos processos que vai fazer com que regule esse C3 para que ele se torne estável, tá? Então, vamos lá. Esse primeiro processo, se você observar, vai acontecer aqui no plasma. Só depois a gente vai vir para a membrana do micro-organismo. Então, tá acontecendo aqui no plasma. Teve uma hidrólise, né? De um C3, se tornou um C3 em H2O. A gente vai ter novas proteínas, que é o fator B e o fator D. Esse fator B vai ser clivado pelo fator D e vai formar dois produtos, né? O BB e o BA. Esse C3' produto da hidrólise vai se juntar com o BB, que foi produto dessa clivagem, e vai formar uma C3 convertase de fase fluida, que está aqui no plasma. Essa C3 convertase de fase fluida, ela vai quebrar a C3. E aí, quando ela quebra a C3, ela já vai gerar esse C3b, que é instável. Lembra que a gente falou que ele é instável? Aí eu vou associar ele à membrana, olha aqui a membrana aparecendo, a membrana do patógeno. Quando eu associo ele à membrana do patógeno, eu vou ter novamente um fator D quebrando um fator B, vou formar BB, e esse C3b vai ligar ao BB formando C3 convertase, que vai quebrar C3 em C3A e C3b. Aí, até agora a gente viu que foi um processo um pouquinho diferente, mas que no final quer formar o quê? C3 convertase, que é o produto, tá? E a gente vai ver que tá faltando alguma coisa aqui. Todas as outras vias, elas fizeram C3 convertase e C5 convertase. E no caso da via alternativa, isso também vai acontecer, mas por meio de uma molécula chamada properdina, que ela vai estabilizar aqui esse C3 convertase, e esse C3 convertase vai se juntar com o C3b, fazendo com que eu forme o C5 convertase. Logo, todas as vias vão convergir para o mesmo produto. É isso que você precisa entender, que todas as vias, seja a clássica, a da lectina, a alternativa, elas vão por meios diferentes, tá vendo aqui, ó? Na clássica eu tenho C1Q e eu tenho aqui imunocomplexos para formar, né? Para poder formar a minha resposta clássica. Aqui eu vou ter a mannose como o meu gatilho, né? O meu pump para poder ativar essa via, e eu tenho o MBL, que é agora a minha proteína ativadora, e quando é via alternativa eu vou ter o C3 hidrolisado, eu vou ter o B, o fator B e o fator D. Mas todas elas, gente, é isso que o sistema complemento está dizendo. Todas elas vão convergir para a formação de um C3 convertase. E, posteriormente, a gente vai ter a formação do C5 convertase, que vai fazer a via final, em que a gente vai ter o MAC, que é o complexo de ataque à membrana, e que vai fazer lise desses patógenos e morte desses patógenos, tá? E aí, todas essas vias vão convergir nessa via final. Lembrando que as três vias, clássica, lectina e alternativa, são vias de ativação. A via final é para onde todas essas vias convergem. Então, todas elas vão gerar C5 convertase. A gente não viu isso? Esse C5 convertase, ele vai quebrar C5 em C5A, C5B. Esse C5b, ele vai se ligar a outras proteínas, C6, C7, C8 e muitas moléculas de C9, formando o MAC, que é um poro celular transmembrana, que vai fazer poros mesmo na membrana do patógeno. E se a gente tem poros na membrana do patógeno, a gente tem entrada de água. Logo, a gente vai ter a lise celular e então a morte celular, a morte desse patógeno, tá? Então, é isso. A gente aprendeu, a gente resumiu tudo aí do sistema complemento. E o que eu acho importante, de verdade, é que você entenda o que representa esse sistema.
quais as suas funções, qual o produto que eles vão gerar. Qual é o produto que ele vai gerar. Isso é muito mais importante do que você focar na sopa de letrinhas, porque quando a gente se apavora com ela, a gente não consegue estudar direitinho e não consegue aprender, tá? Então, foque no resultado final, C3 convertase, C5 convertase, e o que essas enzimas vão clivar e qual o produto dessa clivagem e por que ela é importante para a opsonização e para o MAC. Você pode deixar suas dúvidas aqui no comentário, tá? Se você tem interesse em estudar um pouquinho mais esse assunto de forma mais aprofundada, eu também deixarei aqui na descrição do vídeo uma apostila sobre o sistema complemento, e junto dessa apostila já tem um assunto também de MHC e você pode estar adquirindo. Deixo para você também um versículo que diz assim: o Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria e com meu cântico lhe darei graças. Salmo 28:7. Desejo a você uma ótima semana, um ótimo estudo e espero que esse vídeo tenha te ajudado.